Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Uma grande graça de Deus estamos celebrando hoje com esses jovens adolescentes que estarão recebendo pela primeira vez a Santa Eucaristia. Assim, não apenas recebendo Jesus pela palavra, Jesus que é a palavra de Deus, mas também recebendo Jesus na Eucaristia. É o mesmo Jesus. Primeiro ouvindo a sua palavra, que nos trouxe do Pai a novidade, a boa nova, e depois a Eucaristia que nos fortalece para fazer o nosso caminho, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou e ouvimos na sua palavra. E sejam bem-vindos também os pais, os parentes, a essa nossa grande celebração, de muita alegria e participação. A leitura de hoje, ela explica um texto que nós lemos 5 semanas atrás, daquela frase quando ele falou: se o seu olho for para você ocasião de escândalo, então te faz cair no erro, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que com os 2 olhos e ir para o inferno. A explicação do cego da leitura nossa hoje exatamente vai explicar essa frase simbólica que Jesus usa. Antes, Jesus já tinha usado mais 2 figuras. Se a sua mão for para você ocasião de escândalo, corte-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que com as 2 mãos e ir para o inferno. E depois ele falou: se o seu pé
for para você ocasião de escândalo, corte-o. É melhor entrar para a vida com um pé só do que com os 2 pés e ir para o inferno. Para quem não ouviu a explicação anteriores, o que Jesus está dizendo é assim: se você tem um caroço no peito, por exemplo, e o médico diz, olha, esse aqui pode crescer em câncer, o que você faz? Arranca, tira, vamos tirar. As 3 figuras da mão, do pé e do olho, Jesus está dizendo que são 3 grandes tentações, que simbolizam, a mão simboliza a ganância, se a ganância é esse grande desejo de querer ter mais, só pensar em si, só crescer, isso vai tomar conta de você, vai te destruir. Se essa ânsia de querer dominar os outros, tratar os outros, você como macho, como super valente, se isso vai te afastar dos outros e vai te fazer um dominador, que não dá para conviver com os outros, é melhor arrancar essa ansiedade da dominação. E hoje, se o seu olho está te enganando, está te iludindo, é melhor você tratar dele com humildade, arrancá-lo, do que você perder tudo. Depois Jesus coloca, depois dessas 3 símbolos, ele coloca o que é o reino de Deus. Nós precisamos ser como o sal, que dá o gosto na vida, para fazer com que as pessoas, então, por aquilo que nós fazemos como missionários, nós podemos construir a paz e a fraternidade entre nós, e vivermos em paz uns com os outros. Então, nessa leitura nossa hoje, Jesus está colocando o 3º obstáculo que não deixa as pessoas conviverem umas com outras. É muito difícil, todo mundo sabe, você conviver com uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que é convencida da verdade, que a verdade é só o que ela diz. Essa é a nossa leitura. Esse cego que Jesus nos apresenta aqui, diz aqui no final, no mesmo instante ele recuperou a vista. Portanto, era uma pessoa normal, isso pode fazer referência àquele texto que nós temos também no Evangelho um pouquinho antes. As crianças, ser como criança para entrar no reino de Deus, e aí Jesus abraça as crianças. Mas essa situação de criança, muitas vezes é perdida por causa de grandes ilusões que a pessoa tem na vida. E aí, essas ilusões, grandes atrações, grandes promessas, cegam a pessoa e se envolve com outras coisas. E aí, passa no início a se maravilhar, mas depois vem a realidade crua e nua e começa a experimentar os efeitos do seu desvio, do seu engano, da sua ilusão, e da qual muitas vezes não consegue sair, e de fato não consegue sair sozinho, o que vai nos mostrar essa leitura. Então, a leitura ela nos coloca esse homem que está num caminho de Jericó. Jesus já saiu de Jericó em direção a Jerusalém. A próxima leitura que segue este evangelho é uma leitura que nós lemos no Domingo de Ramos, onde apresenta agora Jesus entrando em Jerusalém triunfalmente, sendo aclamado como filho de Davi, como ele chama, esse cego chama Jesus. Então, esse cego, ele se torna dependente totalmente da misericórdia dos outros, das doações dos outros. Mas ele foi muito esperto. Aonde é que ele se instalou para pedir ajuda dos outros? Ele pediu ajuda exatamente no caminho, aonde todos os peregrinos que vinham de outros lugares, era o caminho único, aonde passava todo mundo para depois subir para Jerusalém, ir visitar o templo, cumprir as suas promessas, fazer as suas orações, pagar os seus dízimos, fazer os seus sacrifícios. O judeu é obrigado 3 vezes por ano visitar o templo de Jerusalém. E esse era o caminho.
o caminho para Jerusalém. E o cego está lá, no caminho, sentado. Mas ao passar o pessoal, eles sentam descansar. Bom, nós temos a última parte, agora uma subida alta, então nós vamos descansar um pouco e aí fica conversando com o cego. Essa é a vida. Fácil entender isso. E aí, ao ficar sentado, vão dar um lanchezinho que eles têm na sacola, que estão carregando, os peregrinos. E vão ajudá-lo a viver, a dar esmola, a dar comida. Mas enquanto está fazendo isso, estão conversando também. E o povo que vem de longe, de outras cidades todas, lá da Galileia principalmente, eles começam a contar as histórias que eles ouviram falar ou as histórias que eles presenciaram sobre esse homem que é Jesus. O que é que ele andou fazendo? E ele ouviu, eles contam que Jesus curou o endemoniado, tirou o espírito mal dele, que Jesus curou o paralítico, que Jesus curou o leproso, que Jesus já tinha curado um outro cego antes. Tudo isso, esse nosso cego aqui, que não tem nome, só diz que é filho de Timeu, esse cego sabia de tudo. Mas isso é a vida que nós vivemos. Quando a gente vai visitar alguém, você soube da última, e vai contando a história. O que você vive no seu bairro, o que aconteceu, o que você ouviu. Esse cego sabia por isso, que quando ele está à beira do caminho e ouviu falar que Jesus estava passando, é a única chance que ele tem para receber ajuda. E na cabeça dele, lógico, ele curou o outro cego, curou o coxo, curou o leproso. Isso está contado em Marcos capítulo 1 até capítulo 8. Então ele vai agora gritar. É a única chance que ele tem para sair da sua cegueira. E grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Chamando Jesus filho de Davi é perigoso. Porque estaria chamando Jesus como Messias, estaria chamando Jesus como o novo Davi que era prometido lá no Antigo Testamento, pelos profetas, que Deus iria mandar alguém para salvar o seu povo, que seria o Messias. Os romanos estavam de olho para ouvir e ver de quem falar do Messias para poder prendê-lo, porque os romanos não queriam perder a sua estadia lá na Palestina. Então tentaram calar a boca dele, muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais alto ainda. É lógico, eu quero me salvar, eu quero me curar. E diante da cura você faz de tudo, você enfrenta as dificuldades se tiver alguém que vai te ajudar. E ele sabia de tudo que Jesus tinha feito. E grita a segunda vez: Filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus parou. Porque estava a caminho, com seus discípulos, com a multidão que estava acompanhando Jesus. E aí eles falaram: chame o cego. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-se, Jesus te chama. Jesus te chama. Ele pediu. Ele quer receber a misericórdia, a piedade. Ele quer ser curado. E agora Jesus chamou para ser curado. Se aproxima. O cego jogou o manto para esse pessoal não tinha nada, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha nada. Era miserável, pedinte. Mas tinha um manto. E um manto onde ele se cobria à noite quando vai dormir. Largou tudo. Isso é contrariando aquela de 15 dias atrás, quando nós lemos aquela parábola, aquela história do jovem rico, que Jesus chamou também para segui-lo, e depois diz o texto, mas ele foi embora porque tinha muitas propriedades. Esse não tem propriedade nenhuma. E o pouco que lhe sobrou, que é o manto, largou todo o passado, e se aproximou de Jesus. O que queres? Olha a pergunta que Jesus faz. O que queres que eu te faça? É interessante essa pergunta, que
Para quem convive um com o outro, com os filhos, com os irmãos, com os tios, com os pais, tudo, na necessidade a gente precisa aprender. Muitas vezes a gente, não, eu sei o que ele precisa, eu sei o que ela precisa. Você pode saber, tá bom, ou pode imaginar, mas nem sempre acerta. Eu pensei que ela precisava de dinheiro, mas não isso que ela queria alguém para ficar conversando. Por isso a pergunta de Jesus é super inteligente. No que eu posso lhe ser útil? Como é que eu posso te ajudar? Dentro das minhas condições, como posso te ajudar? O cego respondeu, mestre, é lógico, eu quero ver. O cego, ele enxergava no início da sua vida. Ele foi levado, enganado, iludido a uma outra realidade ilusória, que ficou cego. Esse é o simbolismo e o significado. Agora o cego, ele conheceu a vida da pessoa cega, mas já tinha conhecido a vida da pessoa normal, vivendo com os outros. E principalmente na fase da criança, onde tem a grande alegria, a grande convivência, onde não tem ainda essas três grandes tentações da ganância, da dominação e do orgulho. Ainda não tem isso, mas cai. É iludido. E o cego, que conhecia como era antes de ser cego, o que ele pede para Jesus? Exatamente aquilo que estava precisando. Eu quero ver. Eu quero enxergar. E Jesus disse, vai, a tua fé te curou. Como que a fé curou? Aqui, Jesus não faz ação nenhuma. Nos outros milagres que Jesus Cristo faz, ele pega o barro, coloca no olho, ele toca na pessoa, ele levanta a pessoa. Aqui, nada. A tua fé te curou. Nós temos dois casos igual a esse. Esse do cego, e nós temos daquela mulher com hemorragia há 12 anos. Que diz o texto lá no capítulo 5, ela corria atrás do médico em todo lugar que ouvia falar que podia receber ajuda, mas gastou todo o seu dinheiro e não ficou curada. Aí a mulher, como esse aqui, ouviu falar de Jesus. E lá ela vai, porque isso acontece com todos nós. Se a gente tem dificuldade e alguém fala, olha, naquele lugar lá tem uma pessoa que entende nesse assunto, vai lá, você vai. Se apanhar, não conseguir, ouve de outro lugar, não, eu vou em outro lugar até conseguir. É a perseverança de querer ser curado. E essa mulher, disse o texto, ela não podia nem se aproximar das pessoas, porque ela tinha hemorragia, portanto era considerada impura, portanto não podia se aproximar das pessoas, senão as outras pessoas ficassem também impuras. Mas ela escondeu tudo. Foi de mansinho, devagarzinho, na grande multidão, abria devagarzinho até chegar aquilo que ela tinha na cabeça. Se eu pelo menos tocasse no manto dele, de Jesus, eu ficarei curada. Olha a fé. A fé. A fé não é uma coisa de ideia. Crença. Acreditar. Hoje eu acredito numa coisa, não, mas depois eu estudo, aprofundo, alguém me ensina, não, eu não acredito mais naquilo. Aqui o Evangelho usa mais crer. Como a igreja colocou na nossa profissão de fé, depois da homilia, creio, é a crer em alguém, que não é uma ideia, não crer numa ideia. O Evangelho de Marcos apresenta também, para aprofundar um pouquinho essa questão, como a fé salva, e que a fé depende de nós. Por isso que Jesus, 2 vezes ele fala, para a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. E agora, para o cego, vai, a tua fé te salvou, ou te curou. É o mesmo verbo, curar ou salvar. No início do Evangelho, quando Jesus cura o paralítico, está numa casa lotadíssima, onde a porta também, muita gente, não dá para entrar mais ninguém. 4 pessoas chegando, carregando um homem numa maca, paralítico. 4 homens
que ao ouvir falar que Jesus estava naquela casa, eles vão levar conhecido deles, ou pode ser o pai, a mãe, pode ser qualquer, mas a convicção deles, nós temos que levar esse homem para Jesus, porque também tinham ouvido falar o que Jesus estava fazendo, o bem. Aí chegaram na porta, como que vai entrar? Não entra nenhuma pessoa, como que vai entrar uma maca com 4 pessoas? O que eles fizeram? Eles subiram no telhado, destelharam a parte onde estava Jesus e desceram com a corda o homem na presença de Jesus. Aí Jesus ficou, nossa, sabe o que Jesus falou? O evangelista Marcos conta assim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: seus pecados estão perdoados. E depois disse: levanta e vai para casa. Vendo a fé deles. Cadê a fé? Porque para o Evangelho de Marcos, a fé é uma ação que cada pessoa faz à procura da vida. E que para procurar ficar curada, melhorar, faz de tudo. Coisas que aparentemente são impossíveis, mas o caminho vai se abrindo e a pessoa lutando vai conseguir aquilo que ela deseja para melhorar a vida, principalmente na questão da saúde e na questão da família. Faz de tudo, o possível e o que parece impossível. Por isso que o Evangelho ele vai dizer: para Deus nada é impossível. Porque quem procura a vida, quem procura melhorar na vida, para viver na fraternidade, na comunhão, né, consegue, diz o Evangelho de Marcos, transportar montanhas. Isso que ele vai contar mais tarde. Portanto, vendo a fé deles, a fé é a procura da pessoa convencida que ela pode ser melhor. E ela corre atrás, com convicção de vai conseguir. E consegue. E consegue. Essa é a fé. Esse homem cego está lá no caminho agora, vendo todo mundo passar e vivendo na mendigância, conversando com os outros, ele escuta Jesus passar e a convicção dele, esse é que vai poder me ajudar. Mas veja bem, por debaixo disso tem uma virtude que é chamada a humildade. A humildade. O orgulhoso nunca admite que está errado. O humilde reconhece o desvio que aconteceu na sua vida, reconhece que foi enganado e iludido, e agora ele tenta sair, só que sozinho, difícil sair. E ainda mais quando encontra obstáculos, como ele encontrou aqui, né? Quando tentaram, muitos o repreendiam para que se calasse. Nós temos casos de gente que se envolveu, iludido, enganado com drogas, que foi envolvido com 1000 promessas. Você vai ser o maior, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E entra, cai. É o perigo maior para as nossas juventudes e adolescentes, de ser envolvido com outros que te envolvem nesses assuntos, aí eles te prendem, o que eles querem é o seu dinheiro. E aí se envolve com tudo. Consegue sair sozinho? Vocês têm experiência de gente conhecida, às vezes da sua família, às vezes de vizinhos, de conhecidos. Não consegue. Precisa de ajuda dos outros. Agora, quem aceita, será salvo. Isso é igual ao alcoólatra. O alcoólatra, por problemas, se bebe, e para poder falar e fazer algumas coisas, para não ser acusado depois, ele bebe de propósito para fazer outra coisa, se vicia, está lá no fundo do poço. Se ele reconhece que precisa de ajuda, ele sai, pela ajuda dos outros. É o que o cego está reconhecendo aqui, a humildade. Eu preciso de ajuda. O orgulhoso nunca aceita ajuda, porque sempre está certo. Por isso que Jesus disse em outro lugar: o único pecado que não tem perdão
é do orgulhoso, porque ele não reconhece o seu erro. E para reconhecer o seu erro, tem que ser bastante humilde. Tem que reconhecer que errou, que tem que reconhecer que se envolveu com coisas, mas foi tudo engano, foi tudo uma ilusão que viveu. Quem passou de qualquer situação dessa sabe do que estou falando do passado, mas se for humilde, reconhece, eu preciso da ajuda. Pedir ajuda dos outros, o orgulhoso nunca faz, porque ele pensa que é tudo, ele pensa que é Deus. O humilde, como no nosso caso aqui, ele reconhece que precisa da ajuda. E vai pedir para quem ouviu falar que está disposto para ajudar, que é Jesus. Então vai, a tua fé te curou, a tua busca pela vida, a tua humildade de reconhecer que precisa de ajuda, aqui que está a sua ajuda. E aí diz, no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Agora ele tem um novo caminho. Vocês percebem que 3 semanas atrás nós lemos aquela leitura do jovem rico que queria seguir Jesus, que queria entrar para a vida, queria entrar na vida eterna, queria herdar a vida eterna, diz lá. E Jesus disse, obedeça aos mandamentos, não mate, não roube e assim por diante. Eu já faço isso, então te falta uma coisa. Reparte o que você tem com os outros e vem me seguir. E vem me seguir. Não seguiu. Alguma coisa estava prendendo ele, que era os bens, diz o Evangelho, e ele foi embora porque tinha muitas propriedades. O seu coração estava nos bens, pensando que os bens é o sentido da sua vida. Trabalhava, não trabalhava para viver, mas vivia exclusivamente para poder ganhar. A função dele era ganhar, aumentar os bens, pensando que assim vai ser mais feliz. E não está feliz, porque ele foi procurar Jesus. Eu quero entrar na vida eterna. Tudo que eu tenho, os bens, não me satisfaz. E na realidade nenhum bem nos satisfaz. O que nos satisfaz, sabe o que é? É um outro ser humano. O que nos satisfaz é a convivência humana, que é o sentido da Eucaristia, da comunhão, de repartir o que tem. Por isso que a primeira tentação da ganância, ele diz, vamos aprender a repartir. Veja bem, quando a gente faz uma festinha juntos e cada um leva um pouquinho o que tem, é uma grande alegria. Quando a família se reúne por um aniversário e cada um leva um pouquinho e divide, e conversa, e dialoga, e conta as histórias do passado, essa convivência que dá sentido à vida. Viver simplesmente em função de ganhar dinheiro destrói a própria família e se destrói, infelizmente. E por isso que essa leitura de hoje ela é muito importante. Jesus, agora, o homem, o cego, ele segue Jesus, entrou no caminho de Jesus, porque é uma frase aqui que me marcou, não tinha percebido antes, o que Jesus fala, chame o cego. Jesus está te chamando, Jesus está nos chamando, todos. Esses jovens adolescentes, ele está chamando agora para participar do seu banquete, para se reforçar. E é muito importante perceber que a Eucaristia, como diz o Papa, não é para as pessoas puras. A Eucaristia não é para as pessoas que se consideram superiores aos outros. A Eucaristia é para nós pecadores, todos humanos, que caímos. E quando a gente cai, mesmo na saúde, quando fica doente, necessita mais de alimento. Que a própria natureza, na realidade, a criança, não tenho fome, mas precisa comer. Precisa comer. Se tirar a comida de uma pessoa doente, o que vai acontecer com ela? Vai ficar pior. Se tirar a Eucaristia de nós pecadores, também vamos ficar pior. Porque a Eucaristia, o próprio Jesus que nós ouvimos agora, essa Eucaristia nos sustenta na caminhada. E quanto mais caímos, mais precisamos da Eucaristia. Não pode tirar a Eucaristia de quem está doente, de quem caiu. Tem que pedir para dar mais, porque nos dá mais força.
É a Eucaristia que esses jovens agora vão receber pela primeira vez e para continuar recebendo sempre, que nos fortalece. Nos fortalece a sua palavra e nos fortalece essa palavra que se torna alimento para todos nós podermos viver aquilo que Jesus falou. Todos precisamos aprender a viver em paz uns com os outros. É a convivência humana, é a fraternidade, é a solidariedade, é conviver uns com os outros. Não dá para conviver uns com os outros se fosse pensando só na ganância, só em si, egoísta, não dá. Não dá para conviver com os outros se a pessoa é dominadora, pisar nos outros, quer ser sempre maior. Não dá para conviver. Com o prepotente, você não consegue viver a não ser dizer sim, Senhor, amém, que é uma escravidão. Tem que cair fora disso. E não dá para viver com uma pessoa orgulhosa que só pensa que ela tem a verdade. Jesus propõe essas três coisas: aprender o sentido da Eucaristia, partilhar a vida e os bens, partilhar. Jesus nos ensina a servir uns aos outros, a sempre estar disponível, assim como mãe e o pai fazem com os filhos, servir com amor para fazer crescer. Isso precisamos aprender. E a terceira coisa, aprender a ser humilde. Quando cair, reconhece que a misericórdia de Deus é grande. E essa é a grande mensagem que aparece muito forte no Evangelho de Lucas, que nós vamos estudar o ano que vem, a partir do Advento, aliás, esse ano já, onde destaca a misericórdia de Deus. Deus sempre quer nos ajudar. Seja o que for que a gente fez ou aprontou, sempre está aí. Eu estou aqui para te ajudar. Deus é o nosso Pai. E Ele quer a nossa fraternidade e comunhão. E quando nós quebramos, Ele chega, que nem enfermeiro, para nos colocar o curativo. Iniciativa dele, não nossa. Mas quem aceita com humildade, que é o tema dessa leitura hoje, reconhecer os desvios em que está vivendo e voltar agora a seguir o projeto de Jesus, que é o projeto de vida. Vida que nós estamos vivendo, a comunhão, a fraternidade, a partilha, a ajuda mútua, a solidariedade, organizar atividades, a festa, tudo para a alegria das crianças, das pessoas. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Não depois do cemitério. Depois do cemitério não temos mais corpo. O corpo já se tornou restos mortais. O reino de Deus se realiza na vida. Com essas três coisas: aprender a partilhar, aprender a servir um ao outro e aprender a ser humilde. De reconhecer o que fizemos de errado, e aí Deus nos dá o seu perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,